lá, hoje eu trouxe um dashboard para vocês em Power BI de controle de portfólio de projetos, tá? Mas esse é um dashboard um pouco diferente, tá? Ele é um dashboard, na maioria das vezes eu trago aqui para vocês dashboards, relatórios, indicadores, partindo do princípio que vem de que as empresas, na verdade, têm uma ferramenta que consolide e que gere ali as informações para a gente. Então, normalmente as empresas têm ali uma ferramenta de centralização de projetos, centralização do portfólio, da carteira de projetos, né? E isso facilita muito na hora da gente extrair essas informações e gerar os relatórios, né? Mas existe ali uma outra parte ali uma outra fatia da pizza, né, que são as empresas que ainda têm dificuldades ali de ter uma ferramenta por conta de custo, né, uma ferramenta que faça essa consolidação, essa centralização de informações, né, e que ainda gerenciam ali seus projetos através de cronogramas dentro do Project Desktop, né. Então, imagine que uma empresa tem lá 10 GPs, cada um desses GPs vai ter ali o Project Desktop instalado na máquina, né, e vai ter ali, cada GP vai ter seus projetos, né, de cada projeto um cronograma, né, tendo ali suas informações. Imagine então que um diretor ele quer acompanhar o desempenho dos projetos, o desempenho, né, do portfólio como um todo, né? Ele vai ter ali muita dificuldade para conseguir consolidar essas informações e gerar ali os indicadores que ele precisa, né? Quando consegue, ele vai levar ali, né, já passamos ali por alguns cenários onde se leva semanas, meses para conseguir gerar uma apresentação de status, uma apresentação executiva que traga ali esses indicadores de portfólio. E mesmo assim eles não são assertivos, né? Então, com esse relatório, eu trago aqui para vocês mostrando que é possível. A gente, né, através de algumas integrações que a gente faz muito simples, a gente consolidar essas informações de cronogramas do Microsoft Project Desktop, tá? E gerar esses indicadores de desempenho, esses indicadores que vão fazer com que a gente saiba qual que é a saúde, né, do nosso portfólio de projetos, mesmo fazendo gestão descentralizada, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a capa do nosso dashboard, né? Aqui eu tenho a opção, né? Tem um filtro que permite que eu selecione o período de análise, né? Então aqui eu posso selecionar que data, né? Qual que é a data que eu quero analisar, né? A partir de qual data. Então, por exemplo, eu vou analisar aqui a partir de setembro, né? Dia 16. Então, 16 de setembro de 2024 a 31 de 12 de 2025, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse botão para a gente poder acessar o relatório. E aí, de cara, a gente já tem algumas informações importantes, né? Que no cenário normal, ali onde a gente faz a gestão de cronograma, né? Se está ali na máquina, a gente teria uma certa dificuldade para conseguir, quando a gente precisa juntar ali vários projetos, tá? Então, aqui eu tenho informações de custo, né? O custo real, o custo planejado ou o custo de linha de base. Eu tenho aqui o trabalho real, trabalho de linha de base, né? Isso falando do portfólio, né? Que a gente está falando de um exemplo, né? Então eu tenho aqui 5 projetos cadastrados, né? 5 projetos previstos aqui. E dentro desses projetos eu tenho aqui o total, né? Os totais de trabalho, né? E de custo, né? Eu tenho aqui também os percentuais de horas trabalhadas, tenho o percentual de orçamento concluído, né? Ou consumido. Tenho aqui do lado, né, alguns gráficos, né, vocês vão ver agora, mas eu tenho aqui, ó, o custo ao longo do tempo do meu portfólio como um todo, tá? Até fevereiro de 2025, com base nesses projetos que estão aqui, né? Se eu clicar aqui nesse botão de trabalho, ele vai me levar para um outro gráfico, né? Então eu vou ter aqui o trabalho ao longo do tempo, né? Eu vou ter aqui informações de trabalho, até o trabalho atual, vamos dizer assim, o trabalho projetado, e vou ter aqui também a questão do trabalho da linha de base, né? Se eu olhar aqui para baixo, eu vou ter então um gráfico que fala dos projetos por gerência, então eu consigo rapidamente entender quais são os gerentes, quais são os projetos que tem aqui, né? Então, por exemplo, a Kelly, ela tem 2 projetos, né? O Maurício, ele tem um projeto, beleza. Se eu clicar aqui nesse outro botão, eu vou ter aqui, então, os projetos por área, né? Então, eu sei que eu tenho 2 projetos na área de engenharia, eu tenho 2 projetos na área de tecnologia e tenho um projeto na área de qualidade, né? Se eu clicar aqui nessa tabela, né, que eu chamo aqui do portfólio de projetos, imagine que no cenário real a gente vai ter lá 100 projetos, 50 projetos, né? Depende aí da sua empresa, né, do que você gerencia e como você gerencia. Mas se eu clicar aqui nesse projeto, né, eu vou ter aqui as informações específicas desse projeto, né? Olha lá, né? Os custos, o trabalho, né? As informações que eu preciso, os indicadores, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o nome do projeto, a gente tem data de início, términos, durações,
né? O custo, os indicadores de trabalho, o percentual de conclusão desse projeto, certo? Se eu clicar aqui nesse botão de gráfico gigante, eu consigo acompanhar, então, né, os projetos, né, da minha carteira via gráfico gigante. Então, eu tenho aqui a linha de hoje, né, e consigo entender aqui o que está acontecendo com cada um desses projetos, ok? Então, eu vou voltar aqui para essa visão. Se eu selecionar um projeto aqui, eu ainda tenho a possibilidade de clicar aqui para detalhar o projeto e eu vou para uma outra área onde eu consigo ter mais informações a respeito desse projeto que eu quero saber mais, né, mais detalhes. Então, eu tenho lá o nome do projeto, eu tenho lá as informações como nome, início, término, né? Tenho aqui duração, percentual de conclusão, quantidade de tarefas, né? O trabalho previsto, status desse projeto, certo? Tenho aqui informações da curva S de custo, poderia ter uma curva S de trabalho, se fosse o caso. Tenho as informações de custo real, custo projetado, custo da linha de base. Tenho aqui embaixo informações de trabalho ao longo do tempo, né? Então, de uma visão diferente, né? O que a gente tinha lá fora, para agora, lá fora a gente tinha uma visão mais específica para o portfólio, aqui a gente está olhando mais específico do projeto. A gente tem aqui a lista de todas as atividades desse projeto, né? O que está concluído, o que ainda não iniciou, né? Consigo entender aqui também a questão de custo, o que já andou, o que não andou. Consigo ver também aqui as tarefas críticas e não críticas do meu projeto. Se eu filtrar aqui, né, eu consigo entender o que é crítico, né, para o meu projeto, o que eu não posso atrasar. Se eu atrasar, eu vou ter problemas lá na frente, tá? Então, basicamente, são essas as informações que a gente consegue. Claro que a gente consegue trazer mais informações, mas para que vocês tenham visibilidade que é possível a gente trazer, né, e unificar cronogramas do Microsoft Project Desktop, né, e ter uma visão aí de portfólio, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Aqui a gente tem outros botões, né? Esse botão aqui, ele envia para um site da KSTI. Esse outro aqui envia para o meu perfil lá no LinkedIn, tá? E aqui a gente consegue limpar, né, todos os filtros que a gente fez. E aí a gente consegue voltar lá para a nossa tela inicial e iniciar um novo período de análise. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigada, até a próxima.